Olá, sejam bem-vindos. Hoje temos a honra de receber nós um dos maiores especialistas do país em ciência de dados e inteligência artificial aplicada ao setor público, o procurador da Fazenda Nacional e coordenador-geral do Laboratório de Ciências de Dados e Inteligência Artificial da PGFN, Daniel Saboia. Daniel possui uma formação acadêmica e profissional de excelência. Ele cursou Ciências Navais, com habilitação em Eletrônica, na Escola Naval Brasileira. É graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Ceará e em Direito pela Universidade de Fortaleza. Completou especializações em Direito e Processo Tributário, Direito Processual Civil, Administração Pública, Big Data e Business Analytics. E Inteligência Artificial. Atualmente, está concluindo o mestrado em Informática Aplicada com ênfase em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Ao longo de sua trajetória, ocupou diversos cargos de liderança, incluindo procurador-chefe em diferentes estados, coordenador-geral de estratégias de recuperação de créditos da PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ele também atuou como membro do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil e do Conselho Fiscal da Caixa Econômica Federal. Sua visão inovadora e estratégica foi fundamental para transformar a gestão da dívida ativa da União. Entre suas contribuições estão a criação de metodologias como o rating da dívida ativa, ou seja, o escalonamento da dívida ativa, o regime diferenciado de cobrança de créditos e o ajuizamento seletivo de execuções fiscais. Sob sua liderança, o Laboratório de Ciências de Dados e Inteligência Artificial da PGFN tornou-se referência em políticas públicas orientadas por dados e inteligência artificial. É com grande entusiasmo que recebemos Daniel Saboia, um profissional que está redefinindo os rumos da inovação no setor público. Bem-vindo ao SDM Entrevista, Daniel. Sinara, muito obrigado a você pelo convite, obrigado a todos, pela audiência. É um prazer enorme estar aqui, fico à disposição para tentar colaborar com você, com todos, naquilo que a gente puder em relação à orientação das políticas públicas por dados, por projetos, porque é o que a gente tenta fazer aqui na PGFN e, de fato, vem colhendo bons frutos, entregando, de fato, bons serviços para a sociedade, que é isso que se espera do serviço público. Então, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Obrigada pela tua presença aqui, é muito importante para a gente te ouvir. E eu queria saber um pouquinho mais, o que é o regime diferenciado de cobrança de créditos, o que é esse ajuizamento seletivo de execuções, como é que essas metodologias foram constituídas por ti? Assim, como foi digamos, a formatação dessas metodologias? Isso, na verdade, são diversos projetos, rating, ajuizamento seletivo, protesto seletivo, RDCC, enfim, foram vários projetos dentro de um grande programa chamado Novo Modelo da Cobrança da Dívida Ativa da União. Esse grande portfólio de projetos, ele foi redigido em 2015, mas foi fruto de um amadurecimento institucional, da própria PGFN ao longo dos anos. Isso começou a ser pensado antes de 2015, por volta de 2010, 2011, a partir de uma verificação empírica muito simples, de que a forma tradicional de cobrança de créditos, que era basicamente o ajuizamento da execução fiscal, não era eficiente, não trazia eficiência a essa política pública de recuperação de créditos. Então, com base nessa experiência, de alguns colegas da PGFN, eu e diversos outros, nós nos unimos e tentamos escrever esse grande portfólio de projetos, chamado Novo Modelo de Cobrança, e a partir daí desenvolver todas essas estratégias de recuperação de ativos, sejam elas administrativas ou judiciais. Então, o rating, o RDCC, ajuizamento seletivo e etc., nasceram dentro desse grande programa chamado Novo Modelo. E ele só foi possível, de fato, a partir de uma constatação de que nós precisamos de um conhecimento multidisciplinar para prestar melhor serviços públicos. Nós somos advogados, a gente tem aquela formação jurídica, baseada na hermenêutica, na interpretação das leis, da interpretação da Constituição, adequação das leis à Constituição. Isso é extremamente importante para o Estado de Direito,
para a segurança jurídica, principalmente para a promoção de segurança jurídica na execução das políticas públicas, mas como formadores de política pública, né, nós, enquanto procuradorias públicas, nós formulamos uma política pública de recuperação de ativos, nós precisamos de um conhecimento disciplinar para que essa recuperação realmente seja mais eficiente. E aí isso vai para além do conhecimento jurídico. Nós precisamos de conhecimento contábil, nós precisamos de conhecimento financeiro, nós precisamos de conhecimento em gestão e, hoje, mais do que nunca, nós precisamos de conhecimento em dados, nós precisamos nos orientar por dados. Os dados hoje realmente são o grande insumo da execução de qualquer política, para torná-la mais racional e eficiente. E aí a PGFN, de fato, começou a investir muito em capacitação em todas essas áreas, né, principalmente na área de dados, e com base nisso, diversos projetos, além desses que eu mencionei, surgiram ao longo do tempo. Entre eles eu cito a transação tributária, a transação hoje, que não é a maior política pública de consensualidade do Brasil, de toda a história do Brasil, né, em termos de números, de quantidade de acordos firmados. Não existe qualquer outra política de consensualidade que alcance a dimensão do que é a transação. E ela só foi possível a partir desse amadurecimento institucional, do uso e da utilização de dados para nos orientar na formalização dos acordos, através do cálculo da capacidade contributiva, da capacidade de pagamento, né, dos contribuintes. Então, essa maturidade, de fato, traz novas ideias, essas ideias se transformam em projetos, e esses projetos se transformam em execução de políticas públicas mais eficientes. Então, a gente tem aí dois grandes elementos, né? Orientação por dados e orientação por projetos, porque um dos grandes desafios no setor público é você transformar boas ideias. Sempre surgem boas ideias, a gente sempre tem boas ideias baseadas na experiência, né, na observação e etc. Mas a ideia precisa se transformar em um projeto, e esse projeto precisa se transformar num produto. Então, da ideia ao produto, a gente tem um caminho muito grande, a gente tem que ter gerenciamento de projetos, a gente tem que ter gerenciamento de riscos, a gente tem que entender como executar, verificar a viabilidade. Então, hoje, no Laboratório de Ciência de Dados, nós temos diversos projetos, e todos esses projetos são baseados em dados, né, absolutamente todos, projetos para melhoria da consensualidade, projetos que melhoram o combate à fraude, combate à lavagem de dinheiro, todas as políticas públicas relevantes, né, então todos orientados por dados, mas se não nos orientarmos por projetos, todas essas ideias, elas acabam que não se concretizam. Então, o conselho que eu posso dar a todos que estão começando é: invistam, independentemente da sua formação, né? Se você é advogado, nós temos médicos, nós temos psicólogos, nós temos gente de diversas formações investindo na capacitação em ciência de dados, porque o uso racional de dados, isso é comprovado, né? Aperfeiçoa e otimiza e racionaliza qualquer atividade que seja, né? Seja uma atividade pública ou atividade privada. E invistam em projetos, né? Em gestão de projetos, gerenciamento de projetos. Saiba como montar a equipe, saiba como montar um projeto, como montar um cronograma, como avaliar riscos do projeto, como entender que produtos, analisar a viabilidade. Então, em linhas gerais, né? É basicamente isso, Sinara. Que excelente. Te ouvir assim parece fácil, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais, porque é complexo para quem estudou apenas o direito entender. Então, eu fui fazer gestão de projetos inovadores, uma imersão em gestão de projetos. Eu fiquei encantada, porque realmente tu consegue, através de uma metodologia, chegar numa conclusão que sem ela é impossível, na minha opinião. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa ferramenta de gerenciamento de projetos, a Prometeu.
que segue princípios do PMBOK e se tornou uma referência global em gestão de projetos. O PMBOK é uma referência global em gestão de projetos e tu usou o PMBOK na tua ferramenta de gerenciamento de projetos. E como isso funciona? Eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente. Isso. Então, assim, quando o laboratório foi criado, né, a gente tinha uma infinidade de ideias muito boas, mas se a gente não transformar essas ideias em projetos, de fato, a gente não conseguiria sair do outro lado e ter as entregas e os produtos. E quando nós começamos, de fato, a transformar essas ideias em projetos, entender escopo, objetivos, produtos esperados, né, o não escopo, os riscos relacionados, definir equipe, etc., etc., nós sentimos a necessidade de desenvolver a nossa própria ferramenta de gerenciamento de projetos. A gente sabe que no mercado existem diversas ferramentas de gerenciamento de projetos, todas, né, muito boas, cada uma à sua forma, mas nós entendemos que era necessário uma ferramenta que realmente fosse aplicada à nossa necessidade, né, e não adaptar uma ferramenta já existente à nossa necessidade. E aí, um momento importante foi a vinda para a equipe do laboratório de um gestor de projetos. Então, nós temos um gestor de projetos, uma pessoa especializada em gerenciamento de projetos e gestão de projetos, e ela nos ajudou, né, com base na experiência aqui da equipe do laboratório, né, nós escrevemos as demandas, escrevemos os requisitos, e aí essa ferramenta foi sendo desenvolvida por esse gestor de projetos, totalmente adequada à nossa necessidade. Então, a ferramenta, ela tem um start, né, que nós chamamos da abertura da solicitação da área que nós chamamos de demandante dentro da Procuradoria, né? Nós somos um laboratório de ciência de dados, então atendemos toda a Procuradoria no que se refere a projetos relacionados a dados. Então, a gente inicialmente recebe essa demanda, que é uma ideia, uma coisa simples, a gente tenta transformar isso em algo simples para o usuário. Isso é importante, né? Porque a gente pegava ferramentas que já existiam no mercado, para a gente colocar um projeto dentro da ferramenta, a gente precisaria informar uma infinidade de coisas e tornava o processo realmente muito lento, muito burocrático. Então, na nossa ferramenta, o processo começa com uma simples demanda, com um simples pedido, algo muito trivial, né, que a área demandante nos encaminha. A partir desse encaminhamento, nós fazemos diversas reuniões com a área para entender e tentar aprofundar um pouco mais a necessidade e até analisar inicialmente um pouco da viabilidade daquele pedido e verificar se já não existe, por exemplo, como resultado de algum outro projeto, algo que atenda aquela necessidade, ou seja, a gente nem precisaria iniciar um novo projeto, bastaria adaptar um projeto já existente, etc. Então, a partir dessas reuniões, nós vamos desenhando a estrutura analítica do projeto, né? Mas a gente não faz isso de uma única vez, a gente faz em partes, faz algumas reuniões, capta algumas informações, identifica as necessidades, já vai montando os objetivos, o escopo, a gente já começa a analisar a viabilidade, muitas vezes o projeto, a ideia é boa, mas não é viável, porque falta um dado, falta uma pessoa especializada na área em relação a qual o demandante requer, aí a gente tenta buscar no nosso corpo técnico pessoas que tenham conhecimento nessa área. Graças a Deus isso nunca aconteceu, né? A gente nunca deixou de executar um projeto por falta de qualificação técnica. A gente sempre tentou buscar essa qualificação para atender todos. Mas às vezes falta o dado, não tem o dado, ou precisa estruturar o dado, enfim, tem uma série de análises, né? Falta tecnologia e etc., que você precisa analisar nesse requisito de viabilidade. Completo isso, né? A gente entendendo a necessidade, analisando a viabilidade, a gente passa a estudar o alinhamento estratégico desse projeto, os objetivos estratégicos da instituição. Então, a PGFN tem o seu planejamento estratégico, tem a sua cadeia de valor, e o laboratório ele só atua em projetos que estão alinhados estrategicamente a essa cadeia de valor, né? Ou seja, projetos que não constem, dos quais a gente não consiga linkar dentro da estratégia da instituição, a gente, infelizmente, não desenvolve, porque
a gente entende que o planejamento estratégico é o nosso grande norteador, né? A gente tem as revisões anuais e, de fato, né, todo o esforço da instituição tem que ser direcionado àquelas metas, aqueles indicadores, enfim, né, os objetivos estratégicos da instituição. Então, a nossa ferramenta também faz, porque a gente tem os processos de trabalho mapeados, né, tem a nossa cadeia de valor mapeada, então a nossa ferramenta consegue linkar o projeto, o produto, a esse objetivo estratégico, e aí sim conseguimos o alinhamento estratégico. Depois disso, a gente analisa, né, equipe, dimensionamento de equipe, a gente começa a definir o cronograma não é definido de maneira completa na estrutura analítica do projeto de maneira inicial, a gente vai verificando com a área demandante, vai desenvolvendo com eles um cronograma, usando um pouco de metodologia ágil, na verdade, né? A gente faz as itens de backlogs, faz sprints, releases, etc. E a partir daí a gente consegue entregar, né, todo esse produto, toda essa necessidade. Quando isso está pronto, né, quando a gente já tem ali um esqueleto, a gente já sabe o que precisa fazer, já sabe quem vai fazer, já sabe como vai fazer, a gente tem essa etapa de mensurar a priorização desse projeto. E a gente desenvolveu aqui uma metodologia de prioridade nos projetos, né, porque no serviço público a gente tem essa dificuldade, tem escassez de recursos, escassez, né, tudo é escasso, e as demandas são infinitas, e de fato a gente precisa, em alguns momentos, priorizar um projeto em detrimento do outro. E a gente tem critérios objetivos para fazer essa priorização, né? A gente não faz isso de maneira subjetiva. Nós temos a medida que eu já falei, que é o alinhamento estratégico, né? Ou seja, quanto mais o projeto estiver alinhado à cadeia de valor da instituição, e a gente mensura isso a partir da quantidade de processos e macroprocessos que esse projeto vai ajudar. Então, quanto mais processo de trabalho, macroprocesso de trabalho, esse projeto ajuda, maior pontuação ele vai ter. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro para que vocês entendam. O rating da dívida ativa. O rating da dívida ativa, ele é um produto que alimenta, digamos assim, diversos processos de trabalho dentro da PGFN. Ele serve para o ajuizamento seletivo, ele serve para o protesto seletivo, ele serve para identificar risco em relação à ocorrência ou não de fraude, ele serve para análise econômica da possibilidade ou não de recorrer ou não recorrer em determinado caso, ele serve para as questões contábeis, as questões contábeis do Balanço Geral da União, para mensurar adequadamente o ativo, né? A gente faz o teste de impairment através do rating, e o ativo da dívida ativa ele é contabilizado lá no Balanço Geral da União, considerando esses ajustes, né, esses descontingenciamentos que o rating gera, ou seja, aquele crédito podre que não se espera receber, ele não é considerado no ativo dentro do BGU. Isso é uma componente muito importante de aplicação do rating, principalmente em relação a demandas de órgão de controle e a prestação de contas da Presidência da República. Então, tem um caráter extremamente relevante, né? Então, o rating, de fato, é um dos produtos da PGFN que alimenta diversos processos de trabalho e diversas políticas públicas. Por isso que, em termos de priorização de projetos, qualquer modificação de rating, qualquer necessidade que surja em relação ao rating da dívida ativa, ele é atendida com a maior prioridade possível em razão desse alinhamento, né, desse mega alinhamento com os objetivos estratégicos da instituição. E aí a gente analisa uma outra componente, né, que é a viabilidade e riscos. Né? A gente analisa, faz uma gestão de riscos, por exemplo, o rating ele é um processo de trabalho de altíssimo risco. Né? Se o rating der problema, a prestação de contas da presidência do ano vai dar problema. E a gente vai receber apontamentos de órgãos de controle e etc, etc. Né? O rating hoje é um dos produtos da PGFN mais auditados, tanto por CGU quanto por TCU, enfim. Nós temos auditorias anuais em relação a ele, mais de uma, muitas vezes. Então, realmente, ele é um produto muito sensível, de altíssimo risco, e realmente precisa ser tratado com prioridade. E a gente, a partir daí, vai definir prioridade de outros projetos a partir dessa mensuração
dessas componentes, né? E a ferramenta também permite fazer essa mensuração e esse alinhamento. A gente também tem uma ferramenta de gestão de pessoas para entender competências dentro do laboratório. A gente faz gestão por competências, então a nossa equipe ela é realmente multidisciplinar, ela foi sendo lapidada ao longo dos anos. A gente não começou com todas as competências e habilidades. Muitas delas nós fomos adquirindo ao longo dos anos, né, estudando, fazendo cursos, capacitações. Então, a gente tem um programa permanente de capacitação que envolve ciência de dados e projetos. Então, são bolsas de especialização, cursos de extensão, mestrado e doutorado. Nós também fazemos convites a pessoas que têm certas habilidades e competências, seja dentro da própria PGFN ou fora da PGFN, a gente tenta trazer essas pessoas para dentro do laboratório. Então, hoje a gente trabalha com gerência de projetos, com cientistas de dados, com engenheiros didáticos, com matemáticos, com estatísticos, com engenheiros de maneira geral. E aí, todas essas pessoas, elas chegam com as suas habilidades, mas elas também desenvolvem habilidades dentro do laboratório a partir das capacitações que são fornecidas. Então, quando a gente começou, realmente eram eu e hoje o coordenador substituto, que é o Cassiano, a gente começou realmente na cara e na coragem e fomos nos capacitando, fazendo especializações, fazendo cursos de extensão, trazendo mais pessoas, capacitando essas pessoas e, a partir daí, trazendo mais pessoas e capacitando novamente. Erramos muito ao longo desse processo, né? A gente lida com projetos e alguns deles, não significa que todos os projetos que o laboratório trabalhou geraram produtos, a gente errou muito nesse meio tempo, por isso que não é laboratório, a gente ensaia, né? É uma oficina, e a gente erra muito. Né? Por isso que essa ferramenta de gestão de projetos, elas nos permite ver, de fato, a nossa eficiência, né? Daquilo que a gente se propõe a fazer, de fato, aquilo que a gente está entregando. Então, ela tem indicadores, né, de conclusividade de projetos, conclusividade de tarefas em relação a projetos, né? A gente tem lá o gerenciamento ao nível do líder do projeto, ao nível da equipe do projeto. A gente sabe que equipe tem tarefas pendentes, que equipe já concluiu as tarefas, qual é o percentual de conclusividade dessa tarefa. Então, eu consigo gerenciar toda a equipe a partir da atribuição de tarefas dentro de projetos e verificar o andamento, o cronograma, se tem tarefas em dia, em atraso, etc, etc. Então, toda essa gestão de equipe que envolve a gestão da própria competência, né, ela foi sendo desenvolvida ao longo dos anos. A gente não começou já com uma equipe formada, não. Nós nos formamos, fomos nos capacitando e também fomos atrás de competências, sejam dentro ou fora da PGFN. E isso que é incrível, né? Essa capacidade que o laboratório dá de a pessoa se formar, né? Então, quando eu fui apresentar a minha dissertação de mestrado e eu falei sobre errar, laboratório, os examinadores falaram, mas como assim errar no direito? Não é possível errar no direito, mas é difícil explicar para quem só olha o direito sob a perspectiva dogmática de que eu preciso ter projetos para conseguir entregar boas decisões e uma política pública. Então, o direito erra muito, assim, porque o direito tradicional ele se baseia muito na narrativa, né, na tese. Na narrativa de tentar ou basear a sua decisão ou a sua tese, né, nas leis e na Constituição, ou tentar desconstruir esse embasamento feito pela parte adversa, né, porque o direito tem essa questão dialética. Né? Então, você está sempre tentando ter a tese, a síntese, a antítese e a síntese. Então, o direito é essa trilogia. E em tese, se a gente for falar de erro e acerto, um vai estar errado e o outro vai estar certo, né? Se falando assim bem grosseiramente, enfim. Mas porque se baseia muito na narrativa jurídica, que é importante, né? Na retórica e etc., e se esquece um pouco de basear essa narrativa em dados, né? Basear essa narrativa em evidências. Talvez seja isso que falte um pouco. Olha, e principalmente para nós, somos formuladores de políticas públicas. Né? A gente
enquanto Procuradoria, a gente não apenas faz a defesa judicial das políticas públicas dos órgãos da União, né, principalmente os órgãos fazendários, que são aqui, no caso da PGFN, mas a gente também é um formulador de política em relação à recuperação dos créditos inscritos. Então, a gente tem essas duas vertentes. E o que a gente percebe é isso. Muitas vezes se perde uma tese porque se contentou apenas com a narrativa e esquecemos de trazer os dados e evidências em relação àquela tese. Qual é o impacto dela nas contas públicas, qual é o impacto dela, enfim, na sociedade, na vida do cidadão. Então, assim, mas o direito não percebe dessa forma, né? O direito purista, digamos assim. A minha tese não está errada ou não está certa, ela foi acolhida ou não foi acolhida. Mas quando você baseia a sua tese em dados e em evidências, muitas vezes a tese passa a não se sustentar. Ela realmente perde o seu alicerce, porque ela não gera aquela conclusão que você achava que geraria. Ela não produz aquele resultado. Porque quando você olha as evidências, você diz, olha, mesmo que você ganhe, essa tese não vai trazer o resultado que você espera, porque não foi baseada em evidências, etc. Mas isso é questão de amadurecimento da própria área jurídica. Nós, advogados, a gente está amadurecendo, nós estamos baseando nossas decisões também em dados e evidências, estamos mostrando o impacto, né? A teoria econômica do direito traz essa vertente, né, do seu fundamento em dados, em evidências, etc. E aí é uma questão de tempo, né? E de pouco tempo para que se perceba que sem dados e evidências a tese ela pode ficar muito fraca. Com dados e evidências ela vai ser muito mais robusta. Daniel, eu sei que a gente está terminando, e a gente precisa terminar porque você tem teu compromisso, mas eu quero te dizer assim que tu conseguiste em 30 minutos, menos, sintetizar tanta coisa que eu queria que tu dissesse de uma maneira tão simples, e eu fico muito, muito, muito agradecida. Eu quero dizer assim que tu é uma das pessoas mais generosas que eu conheço na advocacia pública municipal. Já tinham me dito, mas eu testemunho isso, porque sempre que preciso de ti, tu tem disponibilidade de me ouvir, de entender o que eu estou falando e sugerir, conseguir trazer a tua experiência para a minha vivência, o que eu estou passando. Então, eu quero te agradecer publicamente, não só por estar aqui, mas por tudo que tu representa para nós, advogados que queremos trazer a multidisciplinariedade, a interdisciplinariedade para as nossas soluções jurídicas, e te dar os parabéns, né? Quero te dar os parabéns por tudo que tu faz, por tudo que tu representa, e nos vemos em setembro, no 2º Congresso de Dívida Ativa. Sim, certamente. Eu agradeço demais o convite, sempre estaria à disposição. Acho que a gente tem que conversar, contribuir as procuradorias, não é? Seja as procuradorias municipais, estaduais, né? As procuradorias aqui da União. Nós temos que nos integrar, nós temos que compartilhar experiências, essas experiências exitosas, porque o Brasil ganha, né? A sociedade ganha, enfim, sempre estarei à disposição, pode contar comigo sempre que precisar. Obrigada, Daniel. E só para encerrar, assim, a tua última mensagem. Se eu sou uma procuradora do município e quero começar, por onde que eu começo? A última. Bom, fala. Você precisa investir, você precisa sempre estar estudando, primeira coisa. Né? Não é porque a gente passou num concurso que a gente não tem que estudar. A gente tem que continuar estudando eternamente. Nos seus projetos de estudo, tente trazer, além do conhecimento jurídico, conhecimento em gestão, conhecimento em riscos e conhecimento em dados. Tente enveredar em uma dessas áreas que eu tenho certeza que você vai agregar muito valor ao seu trabalho, você vai adquirir uma liberdade maior, você vai conseguir desenvolver melhores teses, você vai ter uma eficiência muito maior no seu trabalho, tendo conhecimento nessas 3 áreas, né? Ou nas 3, ou em uma das 3. Gestão, riscos e dados.
Essa é a minha mensagem. Ótimo, ele falou tudo que eu queria ouvir. Muito obrigada mais uma vez, Daniel, e fica esse registro aqui da generosidade da tua pessoa, meu agradecimento à tua generosidade e conhecimento compartilhado. Obrigada. Um Eu que abraço a todos. agradeço. Obrigada. Abraço, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Até.